Que todos sejam bem-vindos a esta casa fraterna, local em que nós quase sempre encontramos aquilo que aqui viemos buscar. Quando estamos com sede, procuramos água. Com fome, procuramos alimento. E quando a nossa alma sente necessidade do amor divinal, nós buscamos Jesus. E Jesus sempre tem se mantido de braços abertos, pois Ele mesmo afiançara aqueles que o procuravam há 2000 anos e continua a dizer a nós também, hoje que procuramos também: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis cansados, atribulados, que eu vos aliviarei. Ele disse: eu vos aliviarei. E esse vinde a mim, muitas vezes se torna difícil pela dureza de nossos corações. Mas Jesus, repito, sempre tem estado de braços abertos, esperando que nós o busquemos. E hoje aqui nós nos encontramos, encarnados e desencarnados, todos ávidos para receber essa dádiva divina de Jesus, para a cura de nossos males, principalmente os males espirituais, porque o mal físico, ele é oriundo da doença do nosso espírito. Se o nosso espírito está bom, o nosso corpo também. Como disse Jesus, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo também estará bem. Então, queridos irmãos, é por isso que nós nos encontramos aqui nesta noite. É por isso que aqui nós viemos. E viemos principalmente para estudar o Evangelho de Jesus. Sabê-lo, nós sabemos, mas nós precisamos estudá-lo. Então vamos estudá-lo na noite de hoje, para que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia, no nosso viver. Porque todos nós sabemos. Todos nós conhecemos o Evangelho. Sejamos nós oriundos da Igreja Católica, das igrejas evangélicas, das mais variadas denominações, nós conhecemos o Evangelho. Só que lemos e não colocamos em prática. E aí é o grande problema nosso. É preciso vivenciá-lo, isto é, colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Jesus, quando esteve aqui, ele fez diversas colocações às pessoas que o procuravam, né, quando o curara, quando alentava as pessoas. Ele dizia: faze isso e será salvo. Quer dizer, será salvo, será curado, por exemplo, né? Então, nós sabemos, nós conhecemos o Evangelho, mas será que o colocamos em prática? Essa é a grande questão, é a grande questão. E a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora, ela veio justamente para clarear
dissipar essas dúvidas que todos nós ainda temos. E na noite de hoje nós trouxemos a mensagem cristã. A mensagem cristã, diversas colocações. Jesus foi um mensageiro. Foi o mensageiro de Deus, né? Foi enviado pelo Pai. E ele aqui esteve e deixou um sem número de mensagens aos homens da época. Muitos deles aqui se encontram na noite de hoje, né? Então, essas mensagens que nós vamos colocá-las, vamos refleti-las. Conversava com o irmão nosso antes de dar o início à atividade. É uma reflexão por demais simples, de um palavreado humilde, nada de rebusques. Por quê? Quando nós estamos com dor física, uma dor de cabeça, nós queremos um analgésico. Nós não vamos procurar saber o que contém aquele analgésico, nós queremos o analgésico para o alívio. E a mesma coisa aqui. É preciso que nós comecemos. Uma casa se começa pelo alicerce. Então essas mensagens, essas colocações que nós vamos trazer aqui na noite de hoje, é justamente aquilo que nós precisamos fazer. Há poucos dias eu falei aqui sobre a felicidade. O que é a felicidade, né? Nós falamos aqui. Muito bem, meus irmãos. O Mestre Jesus não exige que nós, ou seja, que os homens se façam heróis, se façam santos de uma noite para o dia, de um dia para o outro. Ele não exige de nós que pratiquemos, entre aspas, milagres. Ele não reclama de nós o impossível. Ele não reclama o impossível, mas pede que nós vamos à luta vulgar, a experiência de cada dia, ou seja, o nosso dia a dia, que façamos nesse dia aquilo que ele nos ensinou. Ele convida a todos, gregos e troianos, ele convida a todos para se levantarem e buscarem Deus. Buscarmos sermos uma nova criatura. É isso que ele deseja. E ele começa dizendo assim: ama a Deus sobre todas as coisas. Essa é a primeira mensagem. Ama a Deus sobre todas as coisas. Mas amá-lo como um pai amoroso, misericordioso. Não como nós conhecemos, como aprendemos então, aquele Deus vingativo, rigoroso. Não, Deus é amor. Foi o apóstolo João, quando pediram quem era Deus, ele disse: Deus é amor. Então é preciso que nós passemos a amar o Pai. E como é que nós vamos amar o Pai? Onde está Deus? Alguém pode perguntar, mas aonde nós vamos encontrar Deus? Em tudo. Em tudo. E em todos os locais, Deus está presente. Numa floresta, numa cascata,
num passarinho. Já paramos para ver, por exemplo, um canarinho, um beija-flor, as particularidades dessas aves? Será que o homem seria capaz de criar aquilo ali? Não, eu não acredito que não. Vamos reverenciar a Deus, mas com amor. Não é necessário que ficamos de joelhos o dia inteiro para reverenciar a Deus. Não, Deus é amor. Deus quer que nós caminhemos. Deus espera que nós acenamos. É isso que Deus... O que é preciso para nós amarmos a Deus, meus irmãos? É a mesma coisa. Eu odeio fulano de tal. Se você não ama quem você conhece, como é que vai amar alguém que você não conhece, né? Então é preciso, é a regra primeira, essa é a mensagem primeira que Jesus deixou. E a segunda é: ama o próximo como a ti mesmo. Ama o próximo como a ti mesmo. E olha, meus irmãos, quem ama, ampara. Quem ama, ampara, ajuda, conforta. Quem ama não odeia, não tem raiva, não tem ciúme. Quem ama não mata. Quem ama não mata. Quem ama não usa de violência. Seja junto aos nossos irmãos mais inferiores, ou seja, frente a nós. Quem ama não persegue. Não persegue. E o que nós temos hoje? O que nós vemos hoje? Hoje, me parece que é a semana da busca daqueles irmãos nossos que ainda se deliciam bater, matar, violentar as mulheres. A violência doméstica. Mas será que em pleno século XXI se justifica essa selvageria, meus irmãos? Quem ama não bate. Quem ama não odeia, quem ama não persegue, quem ama não faz nada de errado. É preciso que os poderes se unem para poder combater uma situação que devia já estar apagada, riscada do vocabulário do ser humano. Nós não somos mais trogloditas, não. E dizem que, segundo as estatísticas, o problema da violência doméstica é depois das 16 horas do domingo. Sabe muito bem o que acontece. Quem ama, respeita os sentimentos da pessoa. Outra coisa, outra mensagem que Jesus deixou: cessar o egoísmo. Como somos egoístas, meus irmãos? Como somos egoístas? É como diz, tem um ditado, os italianos interpretarão de forma rápida aqui. Prima me, dopo gli altri. Primeiro eu, depois os outros. E iria mais. Para que isso? Para que isso? Esse egoísmo é o egoísmo entre irmãos, consanguíneos.
entre as famílias, entre as comunidades. E o egoísmo leva a alguma coisa, meus irmãos? Então é preciso que haja uma mudança imediata. Imediata. Do homem velho para o homem novo, como ensinou Paulo. Numa palavra, reforma íntima. Quando um carro está pifado, o que nós fizemos? Levamos para uma oficina para reformar. Então veja bem que exemplo eu trouxe. Há necessidade de que haja uma reforma íntima nossa. O nosso interior. Colocar onde existem vícios, as virtudes. As virtudes. Aí passaremos a ser um homem, uma pessoa, um homem novo. Outra mensagem, nós não vamos deter muito, porque hoje são apenas colocações. Fazer o bem aos que nos fazem mal. Fazer o bem aos que nos fazem mal. Foi o que Jesus ensinou. Na cruz, quando, nos últimos minutos, aqui na terra, na cruz, Jesus virou para o lado e disse o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, meus irmãos, o que é preciso, isso não significa que nós vamos aplaudir o mal que nos fazem. O que Jesus quis dizer com essa mensagem é que nós devemos deixar de lado a vingança. Deixar de lado a vingança. E ajudá-los quando por eles procurados. Mas a chave está, é não abraçar a vingança. Vamos deletar da nossa mente e dizer que a vingança é um prato que se come. Como é dito no dia a dia aí fora? Que se come... Como? Frio. Todo revide gera novo revide, meus irmãos. Outra mensagem que Jesus deixou foi perdoar. Perdoar o companheiro de jornada. E nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, quando ele diz, concelia-te com o teu adversário enquanto estiver a caminho com ele. Tem mais colocações, mas o que interessa para nós agora. Então, concelia-te com seu irmão enquanto estiver aqui encarnado. Porque é mais fácil a gente ter a conciliação aqui quando estamos encarnados e quando desencarnados. Aquilo que nós podemos resolver aqui em 5, 10 minutos, pode, às vezes, levar milênios quando retornarmos à pátria espiritual e vamos continuar assim até que um se canse. Então não vale a pena revidar, buscar vingança, manter o ódio. Mas perdoar, meus irmãos, não é esquecer. Porque quem esquece é o quê? É a mente.
Perdoar os companheiros é não revidar a ofensa. Isso é perdoar. É não ficar relembrando. Como nós gostamos de relembrar aquilo que não presta. Se acontece algo, aí chega a vizinha e pé. Chega o outro e pé. Mas como gostamos daquilo que não presta, meus irmãos. E se assim acontece, façamos a seguinte reflexão. Se é assim, que espírito eu sou? Em que patamar eu estou? Porque Jesus disse, esqueça, né? Não relembre, não revide, mas nós estamos revidando verbalmente, e vai indo, e nós vamos aumentando cada vez mais essa conversa. Às vezes é um palitinho de fósforo, quando chega lá no outro, é um caminhão de madeira. Porque nós aumentamos, nós gostamos de aumentar. Como nós gostamos de aumentar aquilo que não presta, mas diminuímos, dividimos, fizemos de tudo aquilo que presta. Porque nós não temos coragem de falar sobre o amor. Nós temos vergonha de falar sobre o amor. Nós temos vergonha. Nós temos vergonha de falar. Muitas vezes, que Jesus nos ensinou isso. Mas vergonha do quê? Orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam, enfim. Foi a outra colocação de Jesus. E Jesus disse, para que assim agíssemos, por quê? Eles não sabem o que fazem. Uma pessoa que nos agride, seja de forma verbal ou física, é uma pessoa doente. E a pessoa doente, o remédio é o amor. É o amor. Quando alguém está doente, procura um hospital, um médico, faz um tratamento. É a mesma coisa nós aqui, na questão do espírito. Levantar os caídos. Muito bem. Quando alguém, vamos a um exemplo prático. Quando alguém tem um comércio e acaba falindo, tendo problemas. Quantas vezes a gente já ouviu, bem feito, eu falei, né? Fez isso, fez aquilo, tá colhendo aquele que plantou. Mas não é assim. Se ele está colhendo o que plantou, por que nós vamos botar um pouquinho mais de adubo ainda? A pessoa já está, como diz, pedindo 6 para completar meia dúzia, e nós vamos ainda. Aí acontece outra coisa, outro fato qualquer. Eu disse para você que cedo ou tarde você ia cair nessa. Então, que tal se nós ficássemos calados? Se não temos condições de ajudá-los, ficamos calados. Uma vez Chico também estava por aqui. Aí Emmanuel viu, chegou. Chico, se você não tem uma palavra amiga para consolar, fica quieto. Isso serve para nós. Como nós somos expert no assunto de dar palpite na vida alheia. Principalmente nos relacionamentos dos casais. Muitas vezes ocorre algum fato, a pessoa procurar o B ou C, o que eu devo fazer? Nós, mais que depressa, nós só faltamos ser juiz para dar a sentença.
E não é assim, meus irmãos, não é assim. Explicar os problemas da vida, explicar a essas pessoas as responsabilidades que advirão amanhã se tomar ou eleger esse caminho ou aquele outro. Nós temos que ter a coragem suficiente de auxiliar e não de derrotar a pessoa. Não condenar para não ser condenado. Ou seja, o julgamento que nós fizemos aos outros. Se nós lemos, se nós ouvimos pela televisão um fato, nós já damos a sentença. Às vezes até sentença de morte. Tem que ser assim, tem que ser assado, aquilo. Não é assim. Não julgueis para não ser julgados. Foi o que Jesus nos ensinou. Como é que nós vamos dar julgamentos precipitados frente aos equívocos da pessoa? Aos equívocos das pessoas. E todos nós erramos. Outra mensagem, não procurar os primeiros lugares. O que é isso? É não deixar que a vaidade tome conta de nós. A vaidade faz parte, sim, do ser humano. A vaidade não é de toda ruim, não. É verdade, ninguém pode negar, e eu vou afiançar aqui. Nós temos que ser vaidosos, estarmos bem vestidos, bem asseados. Tu tem que ter aquela vaidade. Mas aqui, aquele que Jesus fala, é aquela outra vaidade que todos nós sabemos. E a vaidade é um vício tão terrível para o espírito, meus irmãos, que eu vou abrir só um parênteses. Eu não vou contar a história porque eu não tenho tempo. Mas uma irmã nossa, séculos e séculos, ela tinha uma vaidade terrível com ela. Esse vício terrível. Correu. Sabe quantas encarnações ela precisou para excluir esse vício dela? 10 encarnações. Imagine a expiação, as provas que essa irmã nossa passou para alijar esse vício terrível da vaidade. Dos primeiros lugares nós nos achamos. Outra que Jesus diz, usar de humildade. Ser humilde não significa ser subserviente, ou seja, que as pessoas podem fazer o que querem conosco. Não, não é isso. Ser humilde é obrar com fraternidade. Isso é ser humilde. Obrar com fraternidade. Isso é ser humilde. Vamos mais um. Ao que te bater na face, oferece a outra. O que significa isso? Não significa covardia, meus irmãos. Não é covardia. Por isso que nós, ao estudarmos o Evangelho de Jesus,
temos que estudá-lo à luz da razão. Porque se você for ler o Evangelho e interpretá-lo de forma gramatical, tal qual ele se encontra, não vai dar certo. Porque se alguém te bater no lado esquerdo, você vai oferecer, bata aqui também. Não, não é isso que Jesus quis dizer. Não é isso. É não revidar. É não revidar. Covarde não é aquele que apanha, mas sim aquele que bate. Porque normalmente aquele que bate é sempre mais forte que o outro. Ou estão 2 ou 3, estilo americano, 2 segura e 1 bate. Então é isso. É não revidar. Não se apaga incêndio jogando combustível em cima. Nós vamos apagar um fogo jogando combustível? De jeito e maneira. Então, quando lermos isso aí, essa questão, esse versículo, se alguém te bater na face, oferece a outra. É não revidar. Jesus revidou? Não. Ele sempre dizia: eles não sabem o que fazem. Outra. Dá e receberás. O que Francisco de Assis apregoou? É isso aqui, dá e receberás. É dando amor que vamos receber amor. É compreendendo que nós vamos ser compreendidos. É ajudando que seremos ajudados. Veja bem, se eu dou amor, vou receber amor. Se eu passo a compreender, eu vou ser compreendido. Muitas vezes nós dizemos, mas eu não sou compreendido. Por que nós não somos compreendidos? Porque nós não queremos compreender o nosso irmão de jornada. E ajudando que seremos ajudados, meus irmãos. Simples assim. Outra mensagem que Jesus trouxe: brilhe a vossa luz. Nós somos luz, Deus é luz, Jesus é luz, mas nós também temos luz. E brilhar, nós vamos ler lá no Evangelho, nós vamos encontrar, parece que é em João: brilhe a vossa luz. Jesus disse também: vós sois luzes. Brilhe a vossa luz significa o quê, meus irmãos? Os nossos exemplos. Essa é a luz que nós espargimos, o nosso exemplo. Nós não vamos botar um toco de vela na nossa cabeça para estar brilhando a nossa luz, não. A nossa luz são os exemplos que nós damos ao nosso filho, ao nosso neto, aqueles que nos circundam no dia a dia. Outra mensagem: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Nunca se cultivou tanto desânimo como se tem cultivado nesses últimos anos, maiormente nesses últimos 2. Momento pandêmico, né? Então, quantos irmãos nossos abraçaram tarefas as mais variadas de consolações. Procuramos, nesses 2 anos, eleger 3 pessoas por dia para telefonar, conversar. E confesso, meus irmãos, não encontrei um animado. Muito difícil.
Então, bom ânimo. O desânimo não leva a nada. O desânimo é uma ferrugem que corrói o nosso espírito, a nossa alma, no caso. Por que ter desesperança? Por quê? Esperança é a luz do cristão. Se nós não temos esperança, o que vai acontecer? Fica a interrogação. Frente à dor, como agir? É uma outra colocação. Essa vem mais propriamente dita do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se trata sobre a resignação, meus irmãos. Ou seja, a aceitação da nossa situação. E não sermos vítimas. E não sermos peso aos nossos irmãos. Porque todos nós temos problemas. Começando daqui até chegar aqui, desta sala. Todos nós temos problema. Ali tem problema disso, ali tem daquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. Todos nós temos problemas. Mas se nós continuarmos, mas eu estou assim, estou assado, eu estou assim. Você vai piorar a situação e no fim você vai ficar sozinho, porque quem é que gosta de uma pessoa desanimada do seu lado? No fim você vai ficar sozinho mesmo. Então tenhamos esperança, alento, que amanhã será novo dia. Por mais escura que seja a noite, no outro dia o sol brilha. Aquilo que parece para nós impossível, a Deus, tudo é possível. Então, meus irmãos, todos nós temos problemas. Mas esqueçamos os problemas nossos e olhemos para o lado. Irmãos nossos que estão em situação bem mais difícil que nós. Porque o próprio Evangelho diz, a cada um segundo as suas obras. Se hoje nós estamos assim, com problemas físicos assim, é porque nós assim merecemos. Assim merecemos. Está no Evangelho de Jesus. A cada um segundo as suas obras. Nós recebemos aquilo que nós merecemos. Nada mais. Família. Outra mensagem. 2 palavrinhas. O que é a família? É a união de 2 pessoas, sexo oposto. Hoje tem outras famílias, das quais devemos respeitá-las. E aí advém filhos. Quem são os nossos familiares? São os nossos inimigos de ontem. São os nossos inimigos de ontem. São aqueles que nós fizemos mal para eles ontem, ou seja, em existências passadas. Um filho que odeia, às vezes, isso, aquilo. O pai ou a mãe, numa outra, fez assim, fez assado. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, sem tirar e sem colocar. Uma filha revoltada. E tem N. Então, segundo Emmanuel, a família é o cadinho. Cadinho é aquele recipiente onde o ouro é... Como é que é? Me faltou a palavra? Como? Depurado. Então, é ali que são depurados os espíritos. Então vamos receber. E ali estão para quitar débitos de amor. Débitos de amor. O amor que você não deu ontem, você vai dar hoje.
E, como nós estamos terminando, eu sempre trago essa brincadeira. Uma brincadeira de bom gosto, nós temos ainda 3, 6, 8, tem umas 10 colocações, mas não vai dar. Mas eu trago sempre essa colocação. Que eu aprendi aqui há mais de 30 anos nessa casa, e eu sempre sentava ali. Nos primeiros 2 anos eu não quis fazer palestra, não quis. Daí depois comecei, e quem está fazendo o estudo aqui, vocês podem saber que é um dos mais devedores da casa. É um dos mais devedores. Mas aí esse cidadão contou, e eu vou dar o nome, doutor Ariel, um dos fundadores dessa casa, junto com o seu Laerte e outros que estão aí. Ele diz o seguinte: olha, a maioria das pessoas diz, eu vou me separar daquela cidadã. Ou vou me separar daquele cidadão. Não quero mais vê-lo ou vê-la pintada de ouro. Vou me separar. Foi isso, aquilo. Aí ele contou um pouco mais, aí ele disse o seguinte: o pior de tudo, que vão vir juntos, numa outra encarnação vão estar juntos, às vezes o que hoje é mulher vai vir como homem, e o homem como mulher, porque espírito não tem sexo, né? E vão viver junto de novo, numa situação bem mais difícil. Então é uma colocação da família, eu lembro, tão bem, foi tão marcante, né? Porque hoje, desgraçadamente, no nosso país, o número de separações é muito grande. E termina-se dizendo, incompatibilidade de gênios, ou termina o amor. Eu diria que não termina aquilo que não existiu. Então, eu brincando também, eu disse que a minha esposa não se faz presente hoje, por problemas de saúde, e eu sempre fiz essa colocação, muito embora já estou há 50 anos com ela. Eu disse que vou fazer tudo certinho, mas tudo certinho para não voltar com ela. Aí ela disse que vai fazer tudo errado para ver se volta comigo novamente. É uma brincadeira, mas a gente traz esse exemplo para que fique marcante, meus irmãos, que é na família que nós reabilitamos os espíritos que vêm até nós. A esposa ou o esposo, um casamento, não ocorre por acaso. Os filhos são dívidas, são espíritos necessitados do nosso amor. Se nós soubéssemos, nós trataríamos nossos filhos como verdadeiros príncipes, mesmo eles sendo algozes hoje, porque se eles estão fazendo isso para nós hoje, imagina o que é que nós fizemos ontem. Eu vou finalizar com a reencarnação. Tópico bem pequeno, deixarei o resto. Tem uns 10, 12 itens ainda, mas fica para a próxima. A reencarnação. Jesus diz. Também na Bíblia nós encontramos diversas colocações sobre a reencarnação. Aquela história de Nicodemos, né? Que ele diz, como é que eu vou poder ver o reino de Deus? E Jesus, para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. E Nicodemos, mas eu, velho, como é que eu vou entrar na ventre da minha mãe? Bom, você que é doutor não sabe, o que é que eu vou te dizer, né? Então é necessário para que nós ascendamos novas existências. E nós já estivemos milhares de existências, meus irmãos, milhares. Então a reencarnação é o verdadeiro perdão que Deus dá para nós. Eu já disse em diversas ocasiões, Deus não perdoa ninguém. Deus não perdoa ninguém. Deus
proporciona para nós a reencarnação, que é a oportunidade que nós temos de resgatar nossos débitos de amor. Ou seja, uma simples conciliação ou um fato mais grave. Esse é o verdadeiro perdão de Deus. A oportunidade que o Pai está dando para nós. Esse é o perdão. E para finalizar, direi o seguinte: as portas do cemitério estão abertas para quem quiser. Mas a chave da reencarnação está na mão de Deus. E diria mais, hoje as mulheres não querem mais ter filhos, né? Como é que fica a fila do outro lado? Respeita-se a posição, sim, né? Mas se minha mãe não tivesse me oportunizado, eu estaria aqui? A senhora estaria aqui? Será que não devemos cessar a nossa animalidade lá atrás, que nós falamos, o egoísmo? A vaidade? Trouxemos então pinceladas das mensagens que Jesus trouxe para nós. Existem outras, em outra oportunidade nós daremos sequência. Que a paz do Senhor Jesus possa se fazer presente em todos os corações queridos que aqui se encontram. Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por podermos estar aqui reunidos em seu nome, estudando o seu Evangelho. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos os encarnados e os desencarnados que aqui se encontram. E que possamos, com sua bênção, retornar aos nossos lares. Com o Senhor no nosso coração e com os seus ensinamentos, possamos caminhar de forma firme e segura no caminho que tu nos ensinaste. Que teu amor, Senhor, seja com todos, não somente hoje, mas sempre. Que assim seja.